E esses seriam os visuais do Caçador de Marte e da Liga da Justiça no filme Liga da Justiça Mortal. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello. Esse que é um dos maiores IC da história das adaptações cinematográficas de quadrinhos. Seria dirigido pelo George Miller, de Mad Max. O filme já estava em uma fase avançada de pré-produção lá em 2007. O elenco já estava todo escalado, mas ele foi cancelado poucos dias antes das filmagens. E tudo que sobrou foi a curiosidade de como seria. Então no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o filme Justice League Mortal, porque temos informações, artes conceituais que mostram que seria no mínimo interessante de ver. Antes de mais nada, o elenco do filme na época contava com a Mulher Maravilha, interpretada pela Megan Gale, o Superman seria o DJ Cotrona, o Amy Hammer seria o Batman, Adam Brody seria o Flash, o Coman, o Lanterna Verde, Santiago Cabreira seria o Aquaman e o Caçador de Marte ia ser o Hugh Keays-Byrne. E no elenco de apoio a gente teria Teresa Palmer como a Talia al Ghul e a Zoe Kazan como Iris Allen. A história ia começar da seguinte maneira: seria um flash forward mostrando o funeral de um herói, mas sem revelar sua identidade. Aí ia voltar para o tempo presente e ia mostrar que o clima ia ser mais leve, revelando os heróis já estabelecidos na Terra em uma aparente paz mundial. A Mulher Maravilha ia discursar na ONU, o Barry Allen, o Flash, almoçava calmamente com a Iris e o Alfred ia comentar com Bruce Wayne sobre a redução da criminalidade em Gotham. E embora os meta-humanos nunca chegaram a formar oficialmente um grupo, a maioria deles já se conheciam de missões passadas, com a Mulher Maravilha sendo a principal ligação entre os heróis e representante oficial da comunidade de seres superpoderosos no mundo. E o conflito mesmo ia começar quando o Caçador de Marte ia se ver vítima de um misterioso ataque. Ele ia pegar fogo toda vez que entrasse em contato com oxigênio. Conforme cada meta-humano ia lá para resgatá-lo, também ia se ver vítima de um ataque que explorava suas fraquezas, ou seja, o Superman ia ser pego pela Kryptonita, enfim. E o responsável por isso seria o Maxwell Lord, interpretado pelo Jay Baruchel. O vilão estaria em busca de vingança pelos experimentos do Projeto Mark, que é o arco dos quadrinhos Crise das Infinitas Terras. E ele teria habilidades psíquicas. Porém, a questão estaria na causa, porque ia ser revelado que o Batman tinha em seu Batcomputador planos para conter cada membro da Liga da Justiça. E aí a Talia al Ghul ia hackear o Batcomputador, pegar esses planos e aí aplicou em cada um dos heróis. Então sim, embora fosse baseado em uma variedade de histórias em quadrinhos, a principal fonte seria a HQ Torre de Babel, que ia contar com um ataque coordenado contra a Liga da Justiça, a partir de planos de contingência criados pelo próprio Batman. Então, toda a trama ia se desenrolar e no fim do filme, os heróis iam se recuperar e o Batman seria desculpado e eles se reuniriam para lutar contra os ciborgues liderados pelo Maxwell Lord. Teria um momento que eles iam ter que lidar com o Superman mentalmente controlado pelo vilão. E levaria a um grande embate entre a Mulher Maravilha e o Superman. E temos também informação que o Flash seria basicamente o principal personagem do filme. Ele roubaria as cenas pelo seu senso de humor e no final ia se sacrificar desaparecendo no espaço-tempo com Maxwell Lord, que ia se transformar em um organismo cibernético apocalíptico. E no final o Wally West assumiria o uniforme do tio e passava a integrar a Liga da Justiça. Então o funeral que a gente via no começo do filme seria o do Flash. E após o funeral, os heróis se reuniriam na Fortaleza da Solidão e formariam oficialmente a Liga da Justiça. E aí eles seriam alertados que uma ameaça entrava na atmosfera, a partir do espaço. Eles se reúnem em parte para enfrentar essa ameaça, que seria revelado como Starro, o Conquistador, que é um aceno para o primeiro vilão enfrentado pela Liga da Justiça nos quadrinhos. E esse seria o fim do filme, deixando pontas soltas para uma sequência. E esse filme Liga da Justiça Mortal prometia ser bom, mas infelizmente não saiu do papel. Aí anos depois a Warner começa o universo compartilhado na DC e começam a prometer algo grandioso, principalmente nas cenas pós-crédito, mas também não dava em nada. Então confere esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu relembro as cenas pós-créditos de filme da DC que acabaram não dando em nada. E agora vamos continuar. Embora o filme serviria como uma espécie de origem para a Liga da Justiça, mas não seria bem uma história de origem para os personagens, porque todos eles já estariam estabelecidos em suas carreiras e teria só alguma outra explicação a respeito deles ou suas identidades civis. E o filme se passaria a maior parte do tempo com eles em trajes completos, ou seja, não veríamos muito do Clark Kent, Bruce Wayne, e cada personagem teria uma cena de ação para eles poderem brilhar.
E teria cenas que os fãs poderiam considerar controversas. Por quê? Porque ia ter essa cena da Mulher Maravilha e do Superman lutando, e aí, em algum momento, o Superman ia quebrar os pulsos da Mulher Maravilha. E a gente tem um storyboard dessa cena que mostra que seria bem brutal. Eles lutando pela cidade, muita destruição. O Superman ia dar um soco com tanta força na Mulher Maravilha que faria aquele boom sônico, mais ou menos como a gente viu no Snyder Cut. E o controle mental só acabaria porque o Batman ia matar o Maxwell Lord. Então isso poderia gerar discussões sobre essa questão do Batman matar ou não. Bom, falando da parte do figurino, como o filme estava já numa pré-produção avançada antes de ser cancelado, os figurinos tinham sido realmente feitos já. E pedaços de artes conceituais já vazaram nos últimos anos. E a gente pode ver um pouco mais. E sim, existem fotos dos atores trajados, a gente só não viu todas ainda. Porque tem uma foto que infelizmente está em baixa qualidade, que vocês estão vendo aí, da equipe toda junta. E você pode ver que está todo mundo com seus trajes. Então, sim, foram tiradas fotos juntas e individuais. Essas individuais a gente só tem da Mulher Maravilha. Quem sabe um dia a gente veja tudo. E como o filme começaria com esse funeral lá do Flash, foram criados versões inteiramente pretas dos trajes da Liga da Justiça para serem usadas lá. A única que a gente tem acesso é essa do Superman, que eu achei bem legal. É um contraste bem grande com o traje padrão que ele usa. E o traje oficial dele, o vermelho e azul, me causa certa estranheza. Porque nessa foto aí fica parecendo que foi tirado daquele site de fantasia, quando a gente vai comprar, que eles botam um modelo, né, pra gente ver como fica a fantasia. Pra mim parece isso, mas claro que teria alguns ajustes. A gente vê que eles tomam algumas liberdades em relação ao original dos quadrinhos, mas o esquema de cores azul, vermelho e amarelo tá lá. E já o Batman parece que na época era o personagem mais desafiador para eles poderem definir um design para ele, porque tem várias artes conceituais que surgiram na internet e a gente pode ver que tem vários tipos de trajes. A gente vê naquela foto de grupo, parece até mesmo com o que o Robert Pattinson usa em The Batman. Mas como teria ainda ajuste, não dá pra saber se seria aquele o do filme. Embora seria porque o Batman lutar com seres poderosos, então não dá pra ser uma malha, né? Mas enfim. Já o Aquaman, aparentemente algum dos trajes que ele usar ia ser um pouco cômico, né? Ele estava mais parecendo um integrante do The Village People do que o Rei dos Sete Mares. Mas a gente tem uma arte conceitual anterior que, se fosse aquilo ali, aí sim ficaria melhor. Embora não seguisse um visual fiel aos quadrinhos, era um design melhor, né, mais agradável. E o envolvimento da Weta Workshop nesse filme, que é uma empresa conhecida por criar fantasias e adereços icônicos em diversas produções aclamadas como Avatar, Distrito 9, foi a responsável por criar os figurinos. Então, e pelo que a gente tá para ver, eles fariam um bom trabalho. E com a empresa de efeitos especiais Weta Digital envolvida, certamente a gente teria cenas bem interessantes em termos de efeitos especiais. Que infelizmente nunca podemos ver, porque infelizmente o filme foi produzido em uma época de transição, onde o cinema de heróis estava começando lá com o Homem de Ferro, em 2008, e até mesmo com o Batman do Nolan. E teve também a greve de roteiristas que atrasou tudo. E a combinação de problemas financeiros, porque o orçamento estava ficando muito grande, a mudança da direção criativa da Warner Bros. E a greve de roteiristas acabou paralisando a produção. E quando chegou a hora das filmagens, Liga da Justiça Mortal, dirigido por George Miller, parecia ultrapassado, porque a Marvel já estava começando seu universo compartilhado, enquanto a Warner Bros. Colhia os frutos da abordagem sombria e realista de Christopher Nolan e o Cavaleiro das Trevas. E o sucesso da franquia Batman acabou fazendo com que a Warner desse um novo direcionamento para as adaptações de quadrinhos, levando o estúdio a ficar com medo de fazer uma produção mais fiel e mais quadrinesca, sendo que o Batman realista tinha dado 1 bilhão, então eles ficaram com o pé atrás e resolveram seguir nessa linha. Então o cancelamento de Justice League Mortal colocou o filme no limbo de projetos cultuados que nunca saíram do papel. Assim como aconteceu lá na Fox com o filme solo do Gambit, onde o Channing Tatum lutou anos para conseguir, mas o seu filme também foi para o limbo. A diferença é que Channing Tatum teve a oportunidade de interpretar o personagem numa participação especial em Deadpool e Wolverine. Então confere o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu falo sobre o filme cancelado do Gambit. No entanto, o fracasso de Justice League Mortal e o fim da trilogia Nolan levou a Warner a explorar um novo caminho com o The Man of Steel de 2013, que manteve elementos sombrios, mas com a assinatura visual de Zack Snyder, que não deu muito certo porque a Warner meteu o nariz onde não era chamada e deu no que deu.
Mas agora teremos o início de um novo DCU com James Gunn no comando e veremos o primeiro filme em julho de 2025, que será o Superman, estrelado pelo David Corenswet. E agora vamos torcer para que futuramente façam um filme da Liga da Justiça onde consigam acertar. E pelo que vi desse filme, seria um acerto. Inclusive, se ele tivesse sido feito, poderia ser o início de um universo compartilhado da DC nos cinemas ao mesmo tempo que na Marvel. Porque temos informações que a Warner tinha plano de que, se esse filme fosse um sucesso, seriam feitos filmes solos dos personagens, como Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman. E depois, claro, viriam mais filmes de grupo. Então fica a curiosidade de como isso teria sido. Mas e vocês, acham que teria dado certo? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!